Na aula anterior, a gente viu como a gente pode estar utilizando a variável para salvar alguns dados, né? Mais especificamente, dados do tipo texto ou caractere. E agora a gente vai estar vendo um pouco como a gente vai estar salvando dados numéricos. O princípio é o mesmo, certo? Eu vou estar mostrando um pouco de como a gente pode estar utilizando esses dados numéricos, né? Em quais situações. Então, primeiramente, uma coisa que talvez confunda você é que a gente pode estar adicionando números, certo? Adicionar algum número qualquer aqui. E mostrando na tela também um número, né? Como a gente está usando ali um texto, né? A gente pode escrever números como um texto também, certo? Porém, a gente não vai estar conseguindo utilizar é, esses números para fazer uma operação, por exemplo. Se a gente quiser pegar esse valor que o usuário adicionou e fazer uma operação com esses números, a gente não vai estar conseguindo, porque a gente não consegue fazer operação com texto, certo? Então a gente tem que mudar o tipo dessa variável para um tipo numérico. Aí sim a gente vai estar conseguindo fazer operações com esses dados. Então bora lá. Basicamente, a gente vai estar utilizando a mesma coisa, certo? Só que eu vou estar apenas modificando o nome aqui de cada botão. Então, a gente vai estar criando um botão aqui de número 1, que vai ser uma variável do nosso aplicativo, e número 2. E aqui a gente vai estar fazendo uma operação, pode ser soma, por exemplo. Agora a gente vai estar modificando e criando mais uma variável. Então a gente vai ter aqui a variável número 1, está duplicando essa variável e criando o número 2 aqui. E agora essa variável é do tipo numérico, certo? Como a gente está usando um bloco matemático, né? Um bloco matemático, então essa variável é do tipo numérico. Certo. Então, bora programar agora nossos botões. O primeiro botão ele vai pegar e setar o valor dessa variável para este texto aqui. Lembrando, pessoal, a gente tem um campo de texto de fato, porém, quando a gente seta nossa variável para um valor numérico que a gente tem ali, há meio que uma conversão, certo? E aí a gente consegue estar utilizando aquele número que a gente adicionou como um valor numérico e não como texto. Beleza, então a gente vai setar o valor dessas duas variáveis que a gente tem, né, para o valor numérico, certo? O valor numérico que a gente vai estar adicionando. O que a gente vai estar fazendo depois? A gente vai estar dizendo que nossa label, o texto da nossa label, certo? Vai receber a soma desses dois números. Mais uma vez aqui batendo nessa tecla, assim como quando a gente está adicionando um valor
que é texto em uma variável numérica, aqui como a gente tem valores numéricos, como a gente está adicionando num campo de texto, há essa conversão também para um tipo de dado que é texto. Então, quando a gente setar esses dois valores aqui, certo? A gente vai clicar no terceiro botão e vai estar mostrando na tela o resultado. Então a gente vai fazer aqui uma conta que vai ser 10 mais 5 e a soma vai ser 15. A gente fazer outro número, 50 mais 50, a soma vai ser 100. Então, tá aí um exemplo de como a gente pode estar adicionando e usando um valor numérico, certo? Aí vocês devem estar se perguntando, se a gente adicionar um valor de texto aqui, o que vai acontecer? Bora testar? Como vocês viram, acabou dando um erro no programa, já que a gente não pode estar utilizando texto para fazer a operação, certo? Então, poxa, mas e se o usuário, por exemplo, teclar errado e acabar adicionando um texto no lugar do número? O que acontece é que vai gerar um erro, só que a gente pode estar corrigindo esse erro fazendo uma verificação, né? A gente tem blocos que verificam se o que a gente usou ali é um número ou é um texto, certo? E a gente pode estar verificando se, caso não seja um número, vai aparecer, a gente pode, sei lá, escrever uma mensagem dizendo para digitar um número, né? Ou então que o valor digitado não é aceito. Então a gente pode até estar vendo isso em aulas futuras. Por enquanto a gente vai ficar somente nesse exemplo aqui. Então deu para ter uma noção, pessoal, de quando que a gente vai estar utilizando valores numéricos e por que que a gente consegue estar utilizando um valor numérico mesmo que a gente escreva esse valor, né, no campo de texto, né? A gente viu que há uma conversão de texto para número. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.